Vamos mudar de assunto agora? Porque cada um de nós pode exercer uma liderança consciente e construir um legado que vai muito além dos resultados imediatos. Seja na família, na comunidade ou no ambiente de trabalho, as nossas ações têm o poder de impactar futuras gerações. Para falar sobre esse tema, a gente recebe hoje o professor, psicólogo e consultor empresarial Reinaldo Paiva. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Reinaldo, a gente conversava nos bastidores, mora em Curitiba, mas está sempre aqui em Blumenau, né? Pela Fundação Fritz Miller, né? 70% a 80% da minha agenda de trabalho está aqui no estado de Santa Catarina, especificamente aqui no Vale do Itajaí, por conta dos projetos da Fundação Fritz Miller. Muito focado nessa área empresarial. Sim. E aí eu te pergunto assim, qual é a correlação que a gente tem entre liderança e legado? Muito bem, eu gosto sempre de falar em relação a legado, que legado não é o que a gente deixa para as pessoas. A gente normalmente deixa para as pessoas patrimônio ou dívida. É verdade. Legado é o que você deixa nas pessoas. É a lembrança, é a memória, é a marca que você deixa nelas para a vida delas. Então, líderes são pessoas e profissionais que ocupam uma posição de destaque, uma posição de influência, de persuasão. Então, líderes estão numa posição que é muito propícia para gerar essa memória, essa história, essa influência, deixando marcas nas pessoas. Então, liderança e legado combinam muito se os líderes assumirem bem os seus papéis e exercerem o seu poder, a sua posição de maneira assertiva. E como que a gente entende liderança nesse contexto atual, assim, das organizações? Todo mundo quer ser líder, todo mundo quer ter um espaço de voz, de influência, de fala. Como que a gente entende essa liderança? Perfeito. Ao contrário do que muita gente imagina, nem todo mundo quer ser líder. Por quê? Porque há um receio muito grande, principalmente das novas gerações, de que liderar é você se responsabilizar por pessoas, é você ter que lidar com muita gente, administrar conflitos, um excesso lidar de trabalho com até, isso, né? E que você não vai ter hora mais para nada na sua vida, vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então há um temor, principalmente das gerações mais novas, em assumir essa responsabilidade. E errados não estão, as pessoas têm outras mentalidades hoje, querem fazer outras coisas. A sua vida, o trabalho faz parte da vida, não é a existência, né? Mas ser líder é extremamente importante. Nós não estamos num estágio de desenvolvimento da humanidade em que a gente possa prescindir de alguém que ocupe um lugar, uma posição que nos direcione, que nos ajude a se organizar, que alinhe os nossos desejos, expectativas e vontades para ir de um lugar e chegar num outro lugar todos juntos. Esse é fundamentalmente o papel do líder, é mobilizar pessoas para que juntas, usando recursos e processos, deem resultados coletivos. Então, liderança é uma função de conhecer técnicas e metodologias e também, tão importante quanto, lidar e influenciar e mobilizar pessoas. Reinaldo, a gente está vendo algumas imagens de você palestrando, né, trazendo esse conteúdo, inclusive para pessoas do governo. A gente vê ali o atual prefeito, a atual vice-prefeita. Você também palestrou para servidores municipais, um público bem grande há alguns dias aqui em Blumenau. Que tipo de mensagem pode ser levada assim, no início de ano como esse? Todo mundo quer desenvolver um bom trabalho, para que todo mundo tenha esse espírito de liderança nas pequenas tarefas do dia a dia, né? Sim. Então, sobre esse ponto de vista, você foi muito assertiva em dizendo que todo mundo exercer a liderança no dia a dia, nas suas atividades, né? Aqui, por exemplo, neste momento, você está exercendo o papel de líder, porque você está organizando e conduzindo a mim e a todos que estão aqui nessa equipe numa direção de entreter e atender ao público que está assistindo. Você está exercendo... Não tinha pensado nunca sobre essa ótica. Você está exercendo o papel de liderança. Você é uma das principais responsáveis para fazer com que tudo isso aconteça e vá para o lugar que precisa ir. Você é a âncora, né? É a pessoa É verdade, central. A gente tem como apresentador esse título de âncora. Isso. Está explicado. Está explicado. Então, a minha fala para o prefeito, para os secretários que assumiram as secretarias que foram votados pela população e depois para os professores da rede pública de ensino, foi exatamente destacar que eles
nos seus papéis, em alguns casos formais, em outros não formais, mas o professor em sala de aula, o orientador pedagógico junto à equipe de professores, o diretor de escola junto a todos os profissionais da escola, o prefeito, os secretários, exercem uma posição de extrema importância, de extrema influência. No exercício da função que cada um deles tem, eles inspiram, mobilizam e marcam, impactam a vida de outros e outros profissionais, de outros e outras pessoas. Então, exercem uma posição de liderança muito forte. Você explicando isso deixa entender que a liderança pode ser aplicada em diferentes contextos. Em diferentes contextos. Então, eu tenho esse grau de mais liderança ou menos liderança, dependendo do contexto que eu tenho. Sim, eu gosto de dizer nas aulas que ministro lá na Fritz Miller, no programa PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes lá, que liderança é uma função, não um cargo. Mas em cada empresa existem cargos que exercem a função de liderança. Mas liderança é uma função. Então, se a gente pode treinar a liderança? Pode. Eu sou de uma escola mais recente, mais atual de liderança, mais humanista, digamos assim, de liderança, que prega que qualquer pessoa pode ser líder, desde que ela desenvolva as habilidades e as capacidades necessárias para exercer essa influência e esse trabalho de levar outros e outras pessoas para algum lugar coletivo. Liderança não é um dom, assim. É claro que algumas pessoas vêm de fábrica ou de natureza com algumas habilidades que são mais favoráveis no exercício da liderança. Mas a liderança é aprendida, ela pode ser treinável e cada pessoa pode desenvolver habilidades para exercer bem essa função, que é uma função. Então, por exemplo, se você é uma representante lá no seu condomínio de influente, uma pessoa de influência exerce uma ascensão sobre outros no seu condomínio, você exerce a função de líder no seu condomínio. Se você participa de atividades na sua comunidade e agrega pessoas e dirige, organiza o trabalho de pessoas, de outros e outras pessoas, você está exercendo a função de liderança naquela comunidade. Se você participa de alguma igreja, de algum grupo religioso e você exerce um papel de educar as pessoas, de orientar as pessoas, está exercendo a função de líder. Se na sua casa você é que organiza tudo e coordena os trabalhos e toma a frente... Tenho certeza que tem vários líderes aqui acompanhando. Vários líderes e líderas. Mulheres e homens que lideram aí várias frentes. Não tem a ver com gênero, liderança é uma função. E eu conheço jovens de 14, 15 anos que exercem a liderança magnífica nos seus grupos de amigos. Já mostramos em reportagens aqui grupos hoje que têm uma dinâmica de inspirar outras pessoas, de conduzir essas outras pessoas por um caminho muito positivo. Agora, vamos passear um pouco pelos períodos. Como que a liderança evoluiu ao longo do tempo? A gente está falando de liderança hoje, mas como que a gente entendia a liderança de tempos passados e como que a gente está olhando para a liderança do futuro? Bem rapidamente a liderança veio com guerreiros e soldados, que ancestralmente, lá atrás, milênios atrás, as sociedades foram formadas baseado na briga com os outros, no conquistar territórios. Então o modelo de liderança era ou dos pajés ou dos líderes religiosos que ficavam nas comunidades, ou dos guerreiros que conquistavam territórios, impunham seus procedimentos e mudavam toda a sociedade. Então, até o começo... Até um aspecto negativo a gente relaciona, porque aí lembra de guerras, de tomadas de territórios. E de um posicionamento mais top-down, de cima para baixo, mais autocrático, mais autoritário, mais mandão, mais cerceador. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Esse é um jargão que se falou durante muito tempo. Até o início do século XX, mais ou menos, o modelo de liderança da escola de administração tradicional era com essa mentalidade. Líderes são algumas pessoas especiais, algumas pessoas corajosas, que têm coragem de encarar os desafios, não têm problemas com conflitos e que dirigem, comandam, gerenciam, definem e os outros seguem. Então, líderes têm seguidores e estava constituído a liderança. A liderança tradicional é um modelo top-down mesmo. Um modelo manda quem pode, obedece quem tem juízo. E para o futuro? Oriundo do modelo militar.
Com o advento da Primeira e Segunda Guerra Mundial, os movimentos de estudos da natureza humana, das motivações humanas nos anos 60 nos Estados Unidos, a psicologia positiva, que foi um ramo da psicologia que tem estudado as sanidades mentais dos anos 90 para cá, a gente tem visto um movimento de humanizar a gestão. Com a internet, fim das fronteiras, as pessoas acessando qualquer lugar 24 horas por dia, 7 dias por semana, não tem mais fronteira de tempo nem de espaço, a gente está com contato com diversidade assim muito fácil. Diversas gerações juntas, trabalhando juntas. Então, com esse movimento de sem fronteiras, diversidade humana, complexidades do mundo, a gente tem precisado que os líderes sejam menos comandantes e mais agregadores, mais influenciadores, mais negociadores, e que as soluções sejam tomadas a partir de decisões coletivas, decisões que elevem todo mundo para o mesmo lugar, compartilhadas, decisões à distância, porque líderes hoje têm que lidar com equipes que não estão presentes no escritório, que estão em qualquer lugar do mundo. Verdade. A comunicação, né, também precisa muito ser diferente. mais avançada. Então, por incrível que pareça, a gente evoluiu muito tecnologicamente. Hoje nós temos muitos recursos para fazer formas muito diferentes de trabalho, mas uma coisa aumentou ainda mais com isso tudo. Apesar do fato que a gente aumentou muito a questão tecnológica, hoje é muito mais importante para desempenhar bem o papel de liderança você ter soft skills, você ter habilidades sociais, porque está muito mais complexo você liderar hoje do que era no passado.